Vamos imaginar a seguinte situação, olha só. Uma pessoa sobe numa bicicleta ergométrica, pedala ali por um tempinho e, do nada, quase como num passe de mágica, o cérebro passa por uma atualização imediata. Mas como assim? Como é que o simples movimento físico dá esse, digamos, tranco instantâneo na capacidade de guardar memórias? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Boas-vindas a essa nossa análise visual. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante. Vamos sair lá do ato super simples de pedalar numa mini bicicleta e mergulhar fundo na reconfiguração elétrica que rola dentro da mente humana. Vamos ver de perto como a ciência finalmente conseguiu flagrar essas mudanças invisíveis ali em tempo real. Aqui está o nosso roteiro rapidinho. 1. O cérebro em exercício. 2. Escutando as ondas cerebrais profundas. 3. Capturando o efeito cascata. 4. Reconectando redes de memória. E para fechar, 5. O impulso de memória pós-treino. Então vamos lá. Parte 1. O cérebro em exercício. Faz muito, mas muito tempo mesmo que a gente sabe que se exercitar faz bem para a cabeça, certo? Só que existia um buraco enorme, um verdadeiro mistério na neurociência sobre o que de fato acontece nos circuitos cerebrais naqueles minutos logo depois do esforço. O problema é que os estudos antigos focados em humanos usavam aparelhos de ressonância magnética que medem o fluxo sanguíneo. E aí que está a questão. O sangue é lento. Essas medidas perdem completamente as alterações elétricas que acontecem em altíssima velocidade na casa dos milissegundos. Na verdade, são essas faíscas hiperrápidas as verdadeiras responsáveis por gravar as memórias. Simplesmente faltava tecnologia para ver a memória em ação na velocidade da luz. 2. Escutando as ondas cerebrais profundas. O trabalho investigativo aqui foi de tirar o chapéu. Para conseguir driblar aquela lentidão das máquinas antigas, os pesquisadores tiveram uma ideia genial. Eles acompanharam 14 pacientes com epilepsia que já estavam no hospital com eletrodos implantados direto no cérebro por razões médicas. Com esses eletrodos medindo cada milissegundo elétrico ali na fonte, o teste foi feito com os pacientes pedalando numa mini bicicleta ergométrica direto da cama do hospital mesmo. E o mais interessante, o alvo do esforço era bater de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima prevista para a idade. Ou seja, nada de treino exaustivo, não era uma preparação olímpica. Era um esforço super de boa, de intensidade leve a moderada. Algo extremamente realista e viável. A linha do tempo do estudo foi dividida em 3 fases bem exatas. Primeiro, 20 minutinhos de repouso total com os olhos fechados para criar uma linha de base. Daí 20 minutos de pedalada para dar aquele estresse físico e, por fim, mais 20 minutos de puro descanso. E olha, esse último período de descanso foi a verdadeira mina de ouro para capturar o novo estado elétrico da mente. 3. Capturando o efeito cascata. Aqui a gente precisa traduzir um termo técnico que é a alma desse estudo, as Sharp Wave Ripples, ou ondulações de ondas agudas. Podemos pensar nelas como umas explosões elétricas absurdamente rápidas que rolam no hipocampo, que é meio que a central de memórias do cérebro. É literalmente o botão de salvar sendo apertado para gravar os dados do dia no disco rígido a longo prazo. Sem essas faíscas, o aprendizado simplesmente evapora. E a prova visual disso é de cair o queixo. Os registros desses espectrogramas têm umas manchas avermelhadas e amareladas. Elas mostram um milissegundo exato em que essas rajadas acontecem. É, sem brincadeira, a foto de uma memória sendo consolidada no nível elétrico. A gente está vendo o cérebro trabalhando em tempo real. E aqui veio o grande estrondo da descoberta. Quando os cientistas compararam aquele descanso lá do começo com o descanso logo depois de pedalar, os dados gritaram. No repouso pós-exercício, a quantidade e a velocidade dessas ondulações no hipocampo deram um salto gigante. Uma simples sessão de bicicleta agiu como um interruptor que ligou o cérebro no modo turbo de processar memórias. 4. Reconectando redes de memória. Para a gente pegar a visão do todo, precisamos olhar para uma estrutura chamada rede de modo padrão. Sabe quando a mente fica vagando, sem prestar atenção em nada externo? É essa rede enorme que assume o volante. Ela gerencia nosso foco interno e a recuperação das memórias dos eventos da nossa vida. A comunicação com ela é absolutamente vital. O cérebro é cheio de áreas que estão o tempo todo conversando entre si via eletricidade. E o exercício? Bom, ele age igual a um maestro, sincronizando de um jeito absurdo a conversa de redes importantes, como a límbica e a de modo padrão, em um compasso perfeito com as ondas do hipocampo. A matemática da coisa traduz essa sincronia de um jeito muito visual.
Olha como áreas específicas entraram numa sintonia profunda. As conexões com as áreas do modo padrão ficaram super intensas logo depois dos 20 minutos de esforço. É como se as rodovias de dados do cérebro ganhassem mais faixas temporariamente, e as memórias começassem a transitar num fluxo perfeito. 5. O impulso de memória pós-treino. O que amarra isso tudo com a vida real é uma correlação fantástica. Basicamente, quanto mais o coração bateu durante a pedalada, maior foi o impulso na comunicação elétrica das memórias durante o descanso logo em seguida. Um suarzinho de intensidade leve já foi o suficiente para prever o tamanho do rearranjo que o cérebro ia sofrer depois. Então, a grande lição irrefutável aqui é: pela primeira vez, a gente tem a prova cabal de que movimentar o corpo organiza estruturalmente a parte elétrica da mente. A gente não precisa esperar meses e meses de treino contínuo para ver as engrenagens do aprendizado mudarem. 20 minutinhos foram suficientes para estruturar e acelerar essas redes super complexas. É impressionante. E a gente termina essa análise com a seguinte provocação: o que toda essa descoberta significa para o futuro dos tratamentos cognitivos? Bom, se agora está provado que o movimento ajusta o Wi-Fi interno da cabeça de um jeito tão direto, a gente consegue imaginar um futuro onde exercícios simples sejam receitados igualzinho a remédios de precisão para evitar o declínio da memória. É uma visão maravilhosa de como o corpo nutre diretamente a nossa inteligência. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e continuemos explorando essa ciência fantástica que muda nosso dia a dia.